Boa noite, queridos. Que bênção podermos nos reunir mais uma vez para juntos cultuarmos o Senhor. Enquanto ouvimos o prelúdio, nós vamos nos colocar na presença do Senhor, nos preparando para este culto que prestaremos a Ele. Nós vamos ler no livro de Isaías, capítulo 6, os versículos 1 a 3. Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória do nosso Deus, o Deus que é santo, santo e santo. Vamos orar. Nós glorificamos ao Senhor, Pai, na beleza da Tua santidade. Nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor para prestar culto ao Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é o único Deus merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós estamos aqui, Pai, para obedecer ao Senhor. Nós estamos aqui para glorificar ao Senhor. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor nos manda fazer, que é cultuar, bendizer, louvar e adorar o nome santo do Senhor. Nós te amamos, meu Pai. Nós te adoramos. E a nossa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos, queridos, continuar louvando ao Senhor com um hino que fala da santidade do nosso Deus. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Criador, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor.
Continuando a leitura em Isaías, no capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 4, que nos diz assim: As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois que Isaías teve a visão da glória do Senhor, da santidade do Senhor, ele olhou para si e reconheceu quão pecador ele era. E ele pediu perdão num arrependimento do seu coração. E o Senhor, o nosso Deus, que é um Deus fiel e justo, um Deus que nos perdoa dos nossos pecados, o perdoou dos seus pecados. E nós podemos fazer o mesmo que Isaías, nos colocar na presença do Senhor, arrependidos dos nossos erros, e clamarmos a Ele que venha nos lavar, nos purificar e nos perdoar dos nossos pecados. Nós vamos orar, oração de confissão de pecado. Vou pedir a Sheilinha para que ore nesse momento. Senhor, obrigada porque podemos abrir os nossos corações e pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Precisamos, ó Deus, que o Senhor, com a tua misericórdia, nos perdoe, purifique os nossos corações e as nossas mentes, para que vivamos uma vida reta diante do Senhor, ó Pai. Amém. Aceita, ó Deus, o nosso perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Em nós, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão. Cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Continuando a leitura, queridos, em Isaías, no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi perdoado do seu pecado e agora ele pôde ser um instrumento nas mãos do Senhor. E nós fomos perdoados do nosso pecado e podemos dizer para o Senhor: eis-me aqui,
envia-me a mim. Vamos cantar, queridos, vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico Doce Nome. Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Vamos abrir os nossos corações e receber a palavra que Deus tem preparado para cada um de nós nessa noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, nós vamos ler no Salmo 37, os versículos 1 a 5. Salmo 37, versículos 1 a 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Querido, será que Deus, Ele governa o mundo com justiça? Por que tantas vezes nós vemos o progresso? Por que tantas vezes nós vemos a prosperidade do ímpio e a luta e a tribulação do justo? Nós vamos encontrar Asaf com esses questionamentos. O Salmo 73, escrito por Asaf, vai mostrar justamente esses questionamentos. Asaf fazendo um retrato dos malfeitores, fazendo um retrato dos iníquos. E ali naquele salmo, ele mesmo afirma que invejou os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E ele diz que quase se desviou de seus passos. Até que ele entendeu. Quando ele entrou no santuário, numa revelação recebida, e diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Davi, aqui nesse Salmo 37, no versículo 2,
vai nos dizer exatamente o fim do iníquo, o fim dos perversos, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Nosso Deus é um Deus justo. Nosso Deus é aquele que sonda as mentes. Nosso Deus é aquele que sonda os corações. Nosso Deus é aquele que vê o que ninguém vê. E Davi, aqui já velho, quando escreveu este salmo, porque o versículo 25 ele diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele traz uma palavra para o justo. E ele mostra a diferença visível entre o justo e o ímpio. E essa palavra, este salmo, é para você que está passando por lutas, para você que está passando por tribulações, para você que está passando por ansiedade, para você que está passando por medo. Este salmo é para todos nós que estamos passando por um momento ao qual nunca passamos na nossa vida, uma pandemia como essa, com consequências terríveis como nós estamos vendo. Este salmo, esta palavra é para a minha vida, esta palavra é para a sua vida. E Davi, aqui no versículo 3, ele diz: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Davi sabia exatamente o que significava confiar no Senhor. Nós vamos lembrar da sua história. Nós vamos lembrar que quando Golias atentou contra o povo de Deus, ele ainda adolescente se dispôs a lutar, porque ele não confiava em si mesmo, ele não confiava nas suas forças, mas ele confiava plenamente em Deus, ele confiava plenamente no Senhor. Quando Davi foi para aquela luta contra o gigante Golias, ele não colocou os olhos no gigante, ele não colocou seus olhos em si mesmo, mas ele colocou seus olhos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano. E ele diz, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, verso 45, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Queridos, ele confiava no Senhor, ele confiava no Senhor dos exércitos celestiais, ele confiava no Senhor dos exércitos terrenos, ele confiava no Senhor Todo-Poderoso, no Senhor soberano, no Senhor glorioso, no Deus de vitória, naquele que abre porta e ninguém fecha, naquele que fecha a porta e ninguém abre. E agora Davi nos ensina, dizendo: confia no Senhor, confia no Senhor, creia nele, tenha fé nele, espere nele, coloque os olhos nele. Essa pandemia tem sido um gigante para o mundo? Tem, mas os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. Precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. Estamos passando por lutas, por tribulações, por luto, por enfermidade, precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. Estamos passando por desempregos, estamos passando por problemas familiares, precisamos colocar os nossos olhos no Senhor, porque confiar significa isso, queridos, colocar os nossos olhos tão somente no Senhor, crendo que Ele pode todas as coisas. Davi continua nos ensinando quando ele diz no versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Davi não nos diz, agrade ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, porque o nosso Deus não é Deus de troca, o nosso Deus não é Deus de barganha.
Agradar-se do Senhor, queridos, é se agradar da vontade do Senhor, é se satisfazer nos propósitos do Senhor, é se agradar daquilo que Deus tem para cada um de nós, mesmo que seja o oposto daquilo que nós queremos. Quem de nós, queridos, quer enfermidade? Quem de nós quer morte na família? Quem de nós quer desemprego? Quem de nós quer essa pandemia com todos os transtornos e todas as consequências? Nenhum de nós quer. Mas, queridos, na confiança que nós temos no Senhor, nós precisamos aprender a nos agradar do Senhor, a nos satisfazer nos propósitos e na vontade do Senhor. O Senhor, queridos, no Sermão do Monte, quando Ele nos ensina a orar, Ele diz: que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Senhor Jesus nos ensinou, ali na oração do Pai Nosso, a dizer isso. E quando Ele estava prestes a morrer, Ele disse ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas como tu queres. Ele se submeteu e ele se agradou da vontade soberana do Senhor. Nós lemos, queridos, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo nós devemos dar graças. Nós vamos ler lá em Romanos, no capítulo 8, verso 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos verdadeiramente a Deus como nós amamos, nós precisamos acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E quando nós cremos nisso, e quando nós aceitamos isso, e quando, queridos, nós nos agradamos verdadeiramente da vontade e dos propósitos de Deus na nossa vida, nós vamos poder, assim como Paulo e Silas, depois de terem sido açoitados naquela prisão, cantar louvores ao Senhor. Portanto, é preciso confiar no Senhor e é preciso nos agradar do Senhor, sabendo que a vontade e os propósitos dele são o melhor para cada um de nós. Mas Davi continua nos ensinando no versículo 5, quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Queridos, quando verdadeiramente nós confiamos no Senhor, quando verdadeiramente nós entendemos que a vontade e os propósitos do Senhor são bênção na nossa vida e nós conseguimos nos agradar do Senhor, nós seremos sim capazes de entregar as nossas vidas, nós seremos sim capazes de entregar o nosso caminho ao Senhor, entregar o nosso caminho, entregar os nossos sonhos, entregar a nossa luta, entregar a nossa ansiedade, entregar o nosso medo, entregar os nossos projetos, entregar tudo, absolutamente tudo, nas mãos daquele que cuida tão bem de cada um de nós. Entregar, queridos, significa passar as mãos ou a posse de alguém, é deixar aos cuidados de alguém, é dar-se totalmente, é confiar. Sabe, queridos, nós seremos capazes de confiar, nós só seremos capazes de nos agradar do Senhor, nós só seremos capazes de entregar o nosso caminho e a nossa vida ao Senhor, se nós plenamente crermos nele e tivermos uma vida de fé voltada totalmente para ele. É fácil
Não é fácil. É fácil confiar. É fácil se entregar. É fácil se agradar. Não. Passamos por tantas situações difíceis, as quais seremos provados, tendo que confiar, tendo que nos agradar e tendo que entregar. Sabe, queridos, vem à minha mente o dia em que Deus disse para Abraão levar o seu filho e o sacrificá-lo. Abraão sonhou com aquele filho. Sara sonhou com aquele filho. E depois que Deus cumpre a sua promessa e entrega aquele filho a Abraão e Sara, ele o pede em sacrifício. A palavra do Senhor, queridos, não nos mostra Abraão por nenhum momento questionando o Senhor. Pelo contrário, ele leva o seu filho Isaque até o lugar de sacrifício. Nós vemos ali, queridos, um ato de confiança de Abraão no Senhor, na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, quando ele diz para aqueles servos que estavam com ele, que ele iria subir com aquele moço, e ele diz, nós voltaremos. Ele não diz, eu voltarei. Ele diz, nós voltaremos, porque ele confiava na promessa do Senhor. E ele sabia que aquele filho, mesmo que ele tivesse que sacrificar, Deus teria poder para ressuscitá-lo de entre os mortos. Nós vamos ver, queridos, Abraão não questionando o Senhor e se agradando dos propósitos do Senhor. Foi fácil? Não foi fácil. Eu fico imaginando a subida daquele monte com o seu filho. O seu filho não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele sobe aquele monte com fé no seu coração, com confiança no seu coração, se agradando mesmo com dor dos propósitos e da vontade do Senhor. E ali ele faz a entrega. Ali ele faz a entrega. E no momento em que ele ia sacrificar o seu filho, Deus dá o livramento e coloca ali aquele cordeiro para ser sacrificado. Portanto, não é fácil confiar, não é fácil se agradar, não é fácil entregar, mas é possível. É possível porque a palavra do Senhor nos manda fazer isso. E Deus não nos manda fazer algo que nós não conseguimos fazer, que nós não consigamos fazer. Sabe, queridos, nós vamos encontrar no versículo 40 deste Salmo 37, a palavra nos dizendo: o Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Nós precisamos sim buscar refúgio no Senhor. Nós precisamos sim buscar refúgio naquele que tem todo o poder. Nós precisamos sim buscar refúgio naquele que é o Deus soberano. Portanto, cabe a nós confiar no Senhor. Cabe a nós nos agradar da vontade, dos propósitos do Senhor. Cabe a nós entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, sabendo que tudo ele fará por nós, para o nosso bem e para a honra e para a glória dele. Estamos vivendo momentos difíceis? Sim. Momentos que nos transtornam, como essa pandemia. Você está vivendo algum momento particular, algum momento íntimo difícil, com enfermidade, com luta, com tribulação, com luto, com perda de emprego, com problema familiar? Eu não sei o que você está passando,
mas Deus sabe, porque Ele conhece profundamente o nosso coração. Ele é o nosso Pai e Ele quer e tem reservado o melhor para cada um de nós. Portanto, queridos, num ato de fé, vamos confiar no Senhor. Num ato de fé, vamos nos agradar dos propósitos do Senhor. Num ato de fé, vamos entregar tudo e toda a nossa vida ao Senhor, porque Ele dá conta de nós. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor e glorificamos ao Senhor e adoramos o Senhor pelo Teu poder, pela Tua soberania, pela Tua grandeza. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, nós podemos sim confiar no Senhor. E nós clamamos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe, para que possamos viver essa vida de fé, essa vida de confiança, essa vida de esperança tão somente no Senhor. Pai, o Senhor conhece cada vida, cada coração que acabou de ouvir essa mensagem, que acabou de ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor opere com Teu Santo Espírito. Pai, muitos corações podem estar passando por lutas, por tribulações, por enfermidades, Pai. Teus filhos podem estar passando por desemprego, por ansiedade, por medo de tudo o que está acontecendo. Por isso nós clamamos que o Senhor nos revista da Tua paz, da paz que excede todo o entendimento, e que nós possamos, sim, colocar em prática a palavra do Senhor, confiando no Senhor, nos agradando do Senhor, e entregando as nossas vidas ao Senhor. E é o que nós fazemos agora. E fazemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam com todos nós, queridos, com os nossos lares, com as nossas famílias, com a Igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.